Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, por favor, abra sua Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18 e o versículo 1. Quero louvar a Deus pela sua bondade sobre a nossa vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastora Lu, da Susan. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores aqui nessa noite. Quero louvar a Deus por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida aqui nessa noite. E também quero louvar a Deus pela vida dos nossos internautas, irmãos que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Capítulo 18 do profeta Jeremias está escrito assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Queridos, pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Esse texto é um texto bastante conhecido da igreja. Todos nós conhecemos esse texto sagrado de cor e salteado. Nós sabemos que para cada ação existe uma reação. E eu poderia me perguntar e dizer: mas por que o Senhor mandou o profeta descer até a casa do oleiro? Primeiro, nós entendemos que o chamado de Jeremias não foi um chamado muito, vamos dizer assim, muito bom, porque Jeremias viveu em um dos períodos mais difícil do povo de Judá, dos seus compatriotas. Jeremias foi chamado por Deus para profetizar em um período caótico na vida daquele povo. Judá, nos dias de Jeremias, estava vivendo em um descaso moral, um descaso social, político e espiritual. Judá, nesses dias, havia saído da presença de Deus, havia cometido todos os tipos de erros diante da presença do Senhor. Se nós fôssemos aqui historializar ou contextualizar esse texto, nós vamos ver que o Senhor, o próprio Deus, ele disse a Jeremias: coisas horrendas e espantosa se anda fazendo na terra. Deus, nesse contexto sagrado, ele faz até um lamento, chamando de volta a nação de Judá para se arrepender, abandonar os seus pecados e voltar-se para o Senhor. Nós vemos, meus queridos irmãos, que o Senhor Deus disse que Israel estava buscando água em cisternas rotas, cisternas sujas e furadas que não retinham a água. O Senhor diz: vocês deixaram o manancial das águas vivas. Israel deixou o Senhor, abandonou o nosso Deus e caiu na prática de todos os tipos de pecado. Por essa razão, o Senhor nosso Deus, ele se indignou com a nação de Judá. E o Senhor levanta o profeta Jeremias naqueles dias, e Deus envia
envia Jeremias ao rei Zedequias com a mensagem de juízo e uma mensagem de arrependimento. Jeremias chega para o rei e diz: se arrependa dos erros que você está praticando, porque o Senhor suscitará do norte um juízo, e o juízo do Senhor é iminente. Os juízos de Deus ninguém pode impedir, porque Ele já decretou. Zedequias não ouve a voz do profeta. Deus manda Jeremias ir até a porta do templo, aonde os sacerdotes estavam corrompidos, aonde os profetas, aqueles que vieram da escola de profeta naqueles dias, também estavam corrompidos. Pastores estavam corrompidos. A maioria do povo estava corrompida. Eles desprezavam os mais pobres, humilhava, desprezava e rejeitava. A ordem social daquela época não existia, porque os ricos desprezavam os mais pobres. E o Senhor sempre lutou pela causa mais pobre. Sempre o Senhor, Ele foi a favor daqueles que não tinham tantos recursos. E o Senhor, Ele se irou com aquela nação. E Deus envia Jeremias até a porta do templo. O templo que para os judeus naquela época era como se fosse um amuleto, era como se fosse a sua maior proteção. E Jeremias chega diante da porta do templo e ele começa a dizer: se arrependam, porque o templo não protegerá vocês. E ele dizia, está conversando, em outras palavras: nada disso, Jeremias, o templo nos protegerá. Quem sabe Jeremias disse: olha, não adianta, porque o templo está vazio, a presença de Deus não está mais dentro do templo. Quem promove a proteção é o Senhor e não as paredes do templo. E eles batiam no profeta, esmurravam o profeta, jogavam o profeta no calabouço, mas o Senhor sempre estava com Jeremias. Quando Deus levanta um profeta na terra, Ele se responsabiliza pela sua vida, Ele se responsabiliza por tudo aquilo que Ele designou e pelos seus projetos, planos e projetos que Ele designou para o seu servo. Queridos, e Jeremias começa a sofrer, ele começa a ser preso, ser espancado, passar por muito sofrimento. Quando chega, porém, aqui no capítulo 17, nós vemos que o profeta, ele faz uma lamentação. No versículo 10 ele diz: ai de mim, minha mãe, pois me deste a luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, nem lhes emprestei a mim, nem lhes emprestaram a mim com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Jeremias estava descontente, ele estava triste por tudo aquilo que ele havia passado. Então o Senhor nosso Deus chama Jeremias e ele disse: Jeremias, eu te porei contra esse povo como um forte muro de bronze. Eles perecerão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Aí Deus disse a Jeremias: eu vou arrebatar você das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Queridos irmãos, aqui no versículo 15 e o versículo 20, no capítulo 17, Jeremias, ele clama a Deus que socorra ele dos seus inimigos. Aí Deus chama Jeremias nesse contexto, e aí Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, vá até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Queridos irmãos, aqui dentro desse texto sagrado, eu encontrei 3 coisas muito gloriosas que Deus revelou para Jeremias quando ele chegou ali na casa do oleiro. A primeira coisa que Deus revelou para Jeremias foi, ele disse: lá você ouvirá a minha palavra. Queridos irmãos, eu entendi uma coisa, que na casa do oleiro tem palavra.
Na casa do oleiro tem palavra. Alguém poderia até me perguntar e dizer: mas pastor Moisés, que palavras são essas? Eu lhe respondo: na casa do oleiro tem palavras imperecíveis. Mas o que é palavras imperecíveis? São palavras que não perecem, são palavras que não murcham, são palavras que não se deterioram, são palavras que não se desfaz, são palavras, meus queridos irmãos, que não se desgasta com o tempo. Mas como é isso, irmão Moisés? O Senhor Jesus Cristo disse lá em Marcos capítulo 13 e o versículo 31, ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Na casa do oleiro tem palavras imperecíveis, tem palavras de vida, tem palavras gloriosas que alimentam a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que revigora a nossa força, que renova os nossos pensamentos e que consola a nossa alma. Na casa do oleiro, queridos, tem palavra de graça. Não adianta sair da casa do oleiro para ir para outro lugar, porque na casa do oleiro tem palavra de graça. Mas o que são palavras de graça? São palavras que alegram a alma, são palavras que consolam o coração do homem e da mulher, são palavras que confortam, são palavras que promovem o prazer. O Senhor, ele disse lá em Lucas 4:22, está escrito, diz assim a palavra de Deus: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? O filho de José tem palavra de graça, o filho de José tem palavras que alimentam a alma, tem palavras que alegram. Quem sabe você chegou aqui um pouco entristecido ou preocupado, mas aqui nessa noite tem palavra que vai alimentar a tua alma, tem palavra que vai confortar o teu coração, tem palavra que vai renovar a tua alma, tem palavra que vai proporcionar a esperança para o teu coração. Se eu fosse você, eu dava glória para Jesus nessa noite, porque na casa do oleiro tem palavras possuidoras de autoridade. Mas o que são palavras possuidoras de autoridade? São palavras que indicam poder, controle ou influencia sobre algo ou alguém. Lucas escreveu dizendo no capítulo 4 e o versículo 32, ele disse: e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Glória ao nome de Jesus Cristo. A sua palavra é palavra de autoridade. O Senhor Jesus Cristo, olhando para aquele paralítico na porta, ali no tanque de Betesda, o Senhor Jesus olhou para ele e disse: você quer ficar são? Ele disse: eu não tenho um amigo, eu não tenho um irmão, eu não tenho ninguém que me leve ao tanque quando essa água é agitada. Jesus olhou para ele e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda e vai para a tua casa. O Senhor Jesus Cristo disse a Lázaro, sepultado 4 dias, Jesus chegou na porta do túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. É palavra de autoridade. Jesus falou para a filha de Jairo e disse: Talita cumi, levanta-te. E ela levantou, recebeu a vida de volta, e todos glorificaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Na casa do oleiro tem palavra de autoridade. Na casa do oleiro tem palavra de autoridade. Em nenhum outro lugar do mundo você escuta a palavra com tanta autoridade como a palavra de Jesus, como a palavra de Deus. Ela tem autoridade e poder para fazer tudo aquilo que Ele lhe apraz. E nessa noite a palavra, ela pode te curar, a palavra pode renovar a sua alma, a palavra pode salvar os seus familiares, a palavra, ela pode trazer ao teu coração conforto e abrir portas que estão fechadas para a glória do Deus que criou os céus e a terra. Na casa do oleiro tem palavras espirituais. Na casa do oleiro tem palavras espirituais. Como assim, irmão Moisés?
João capítulo 6 e versículo 63, está escrito: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. É por isso que o apóstolo, quando escreveu a sua carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele disse que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra poderosa, é a palavra que produz vida. Ela é viva e por isso ela produz vida, porque a palavra é viva. Quantos de nós ouvimos a palavra e a palavra nos vivificou? Nós que vivíamos o pecado, praticando tudo aquilo que não era do agrado de Deus, mas quando nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo pegou a palavra, trouxe até o nosso coração e mudou a nossa vida para louvor e glória do seu santo nome. A palavra tem poder, porque ela é espírito e vida. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Na casa do oleiro tem palavras transmissoras de vida eterna. João 6:68 está escrito: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Na casa do oleiro tem palavras de vida eterna. Só aqui é onde nós encontramos palavras de vida eterna. E o que são palavras de vida eterna? São palavras que mudam e transformam a vida do homem, que transforma a sua alma, tornando ele uma nova criatura e lhe dando o direito de ir morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor disse a Jeremias: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. O versículo 3 ele disse: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Na casa do oleiro tem visão. Na casa do oleiro tem visão. Na hora que ele desce na casa do oleiro, ele diz que viu o quê? O oleiro trabalhando no barro, trabalhando nas rodas, ali onde ele moldava o vaso. E nós sabemos, querido, que na casa do oleiro tem visão. Na casa do oleiro tem visão. E não é qualquer visão, é visão da glória, é visão do trono do Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia diz, queridos, que é no dia em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías, ele relata dizendo: no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veja que visão extraordinária que ele viu aonde? No templo. Ele estava triste, amargurado, preocupado, e ele encontrou apenas um momento para encontrar um reforço para a sua alma e um consolo para a sua vida. Na casa do oleiro, quando ele entra no templo, que ele começa a orar, que ele começa a se derramar na presença de Deus, os céus se abrem e ele tem uma visão do trono do Deus que criou os céus e a terra. E ele disse: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa. E ele disse: eu vi serafins que estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E olhando um para o outro dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Na casa de Deus tem glória, na casa do oleiro tem glória, na casa do oleiro tem o chão que é santo, que é puro.
O ímpio não pode entrar por essas portas, porque é santa a casa do oleiro, tem santidade, a casa do oleiro tem reverência, a casa do oleiro tem glória, a casa do oleiro tem milagre, tem cura, na casa do oleiro tem glória e graça de Deus. Para a glória do seu nome. Oh, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Na casa do oleiro tem visão. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E pode acreditar, senhoras e senhores, que o Senhor vai manifestar o dom de visão dentro da igreja. O Senhor nesses últimos dias vai renovar o dom de visão em muitos e muitos cristãos, em muitos e muitos crentes. Porque há uma grande necessidade de nós termos experiência de vida profunda com Deus. Experiências de vida profunda com Deus. Nós vemos que tem muitos crentes dentro da igreja despreocupados. Muitas das vezes até sem temor ao Senhor. Muitas das vezes vem para a igreja porque vem para marcar presença. Porque nunca teve uma experiência de vida profunda com o Senhor. Mas Deus, nesses últimos dias, vai abrir os céus, vai abrir os olhos espirituais de muitos crentes. Ele vai lhe dar visão do céu, visão da sua glória, para que haja testemunho e para que a palavra de Deus se cumpra no meio da igreja, para a glória do seu nome. Isaías viu a glória de Deus e ele se vislumbrou com aquela glória toda, ao ponto dele se achar tão pequeno e falho e imperfeito, que ele disse: meus olhos viram o Senhor e eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas a palavra de Deus diz que o anjo foi lá no altar do Senhor, com uma tenaz, pegou uma brasa e purificou os lábios do profeta. E agora o Senhor olhou para ele e disse: Isaías, e agora? A quem enviarei e quem há de ir por nós? O profeta agora totalmente diferente, com a experiência de vida vivida diante da presença de Deus, com o amor de Deus impetrado dentro da sua alma e com a visão do povo que estava no descaso. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele estava vendo que o povo precisava da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, e ele disse: eu estou pronto, envia-me a mim, a levar a tua palavra, o teu evangelho, a tua graça, ao conhecimento desse povo, para que eles possam se voltar para ti, ó Deus. Visão de Deus dentro da casa do oleiro. Vou terminar agora. Ele disse: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu encontrei aqui que dentro da casa do oleiro tem uma coisa chamada restauração. Dentro da casa do oleiro tem restauração. E o que é restauração, irmão Moisés? Restauração aqui envolve a ideia de renovação, reparação ou retorno ao estado original. O vaso se estragou, e sabe o que ele fez? Ele refez o vaso e tornou ele ao seu estado original. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: tem restauração de Deus para a tua vida. Eu não sei o que foi deteriorado na sua vida ou o que foi destruído, mas uma coisa eu sei: aqui tem restauração. Aqui tem restauração de sonhos. O oleiro, ele vai restaurar o teu sonho. O oleiro vai restaurar a tua saúde. O oleiro vai restaurar os teus sonhos. O oleiro vai restaurar os teus planos e os teus projetos, porque na casa do oleiro tem restauração. Restauração moral, restauração física, restauração espiritual. Na casa do oleiro tem, porque ele tem poder para isso. Ele vai restaurar a tua vida, ele vai mudar a tua história, ele vai trazer aquilo que foi deteriorado ao estado original, para que você saiba que ele cuida
cuida de você, glória. Andará e com, andará suímas. Eita, glória ao nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu estou sentindo a presença do meigo nazareno da Galileia. Eu estou sentindo a presença do profeta de Nazaré da Galileia, do carpinteiro de Nazaré. Eu estou sentindo a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele vai mudar a tua história. Como Job falou, o ano não acabou. Ele vai restaurar, Ele vai renovar, Ele vai trazer ao estado original aquilo que se deteriorou diante da sua presença. Ele vai curar você, Ele vai curar você. Ele vai curar você, porque Deus quer crentes sadios, fortes, sarados, curados, para glorificar o teu nome, porque a missão que Ele tem é grande na sua vida. A missão de Deus na sua vida é grande. Ele vai restaurar o teu casamento, Ele vai restaurar a tua alegria, Ele vai restaurar o teu prazer, Ele vai restaurar a tua vida espiritual, da forma como Ele restituiu a vida espiritual de volta ao filho pródigo. O filho havia perdido tudo o que ele tinha: a comunhão com o pai, a comunhão com os irmãos. Ele tinha perdido tudo e perdeu até o dinheiro. Mas no momento que ele entendeu que na casa do oleiro existe restauração, ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, agora me recebe pelo menos como um empregado teu. O pai, ele foi ao encontro do pai, e a Bíblia diz: quando o pai o viu, correu, abraçou e beijou, e disse: vistam-lhe a melhor roupa. Roupa, queridos, é símbolo de santidade diante de Deus. A roupa é símbolo de santidade diante da presença de Deus. Deus vai restaurar a tua santidade, Deus vai restituir a tua santidade com Ele. Ele disse: coloque anel no dedo, é símbolo de autoridade. Ele tinha perdido a autoridade, mas Deus estava dando de volta a autoridade que ele perdeu. Autoridade para expulsar demônio, autoridade para profetizar, autoridade para orar e o doente ser curado, autoridade sobre todas as coisas, serpentes e escorpião, para a glória do Deus que criou os céus e a terra. E disse mais: coloque sandália no pé. Sandália no pé, querido, fala de liberdade. Naquela época, os escravos andavam descalços, mas os filhos tinham que ter sandália. E sandália é símbolo de liberdade. Sandália é símbolo de liberdade. Não sei o que tirou a tua liberdade, mas nessa noite papai está restituindo a tua liberdade. A tua liberdade. Ele não te colocou aqui para você ser preso. Aquilo que te sufoca, aquilo que tira a tua alegria, aquilo que tira o teu prazer, Ele te chamou e te libertou para você ser livre. Nessa noite Ele está trazendo liberdade ao teu coração, te dando autoridade sobre tudo aquilo que te oprime e trazendo a santidade para a tua alma. Na casa do oleiro tem palavra, na casa do oleiro tem visão, na casa do oleiro tem restauração. Não precisa sair daqui para lugar algum, não precisa sair daqui para ir para ali, para acolá. Não, aqui tem tudo e muito mais. Permaneça no lugar aonde você está, porque a bênção vai chegar em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vamos ficar de pé. Palavra, visão e restauração. Pode repetir comigo? Palavra, visão e restauração. Glória a Deus. Só um gostinho do que nós vamos viver esse final de semana aqui.